Olá, fiel torcida! É com uma emoção fervilhante que começamos mais um vídeo aqui no canal Notícias do Timão. Se você é apaixonado pelo nosso Corinthians, não pode perder essa novidade que está sacudindo os bastidores do futebol. Recentemente, o presidente da FIFA fez uma revelação bombástica que pode mudar a história do nosso Corinthians para sempre. Ele anunciou a possibilidade de incluir o Timão na lista de campeões mundiais de clubes. Uma notícia que, sem dúvida, gera uma explosão de emoções entre os torcedores. Se essa inclusão realmente acontecer, será uma vitória não apenas para o clube, mas para toda a sua história e para a fiel que sempre acreditou no potencial do Timão. Imagine só, a história do Corinthians sendo reescrita com o reconhecimento oficial de um título mundial. Isso é algo que muitos torcedores sonharam por anos e que agora pode se tornar realidade. A força dessa notícia é inegável, e já podemos sentir a expectativa nas arquibancadas e nas redes sociais. A possibilidade de ser reconhecido oficialmente como campeão mundial é como um sonho que se torna palpável, e a fiel já está empolgada com essa possibilidade. É como estar prestes a viver um grande momento na Arena Corinthians, com aquele frio na barriga e o coração acelerado. Antes de mergulharmos nos detalhes dessa bomba que ecoou pelos 4 cantos do mundo do futebol, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo o que rola no Timão. Afinal, a fiel merece estar sempre bem informada sobre o nosso amado clube. Mas, o que isso tudo significa na prática? O que muda para o Corinthians e para a sua torcida? É isso que vamos explorar nos próximos capítulos. Ao longo deste vídeo, vamos analisar diferentes ângulos dessa situação, desde o desempenho do time em competições internacionais até o impacto financeiro e a importância histórica dessa possível inclusão. Prepare-se para uma jornada emocionante pelo universo corintiano. Agora que você já está a par dessa notícia que promete agitar as estruturas do futebol, vamos juntos entender o que essa revelação significa e como ela pode moldar o futuro do nosso Corinthians. Vem com a gente! Porque esse é apenas o começo de uma história que promete ser épica. Contempla, torcedor. Vamos adentrar no campo tático e analisar como o desempenho do Corinthians em competições internacionais pode ser impactado por essa revelação do presidente da FIFA. O Timão tem mostrado garra e determinação em diversas competições ao redor do mundo, mas um reconhecimento formal como campeão mundial poderia elevar ainda mais a moral do elenco e da torcida. Nos últimos anos, o Corinthians participou de competições de peso, como a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes, onde conquistou vitórias memoráveis. Cada jogo é uma luta, uma batalha que os jogadores travam em busca da glória que a camisa alvinegra representa. Lembram-se da conquista da Libertadores em 2012? Aquela vitória épica que fez a fiel vibrar e trouxe lágrimas de alegria aos olhos de muitos? Agora, imagina um reconhecimento que coloca o Timão ao lado de gigantes do futebol mundial. Comparando com outras equipes que foram reconhecidas como campeãs mundiais, podemos perceber que o Corinthians possui um histórico de desempenho que se destaca. A força do nosso elenco, a paixão da torcida e a mística que envolve o clube são fatores que jogam a nosso favor. O título de campeão mundial não é apenas uma questão de competência nos gramados, é também um símbolo que carrega um peso emocional imenso. Esse reconhecimento poderia transformar a forma como o time se vê e se apresenta nas próximas competições. Agora, vamos dividir essa análise em 2 partes para entender melhor o impacto dessa possível inclusão. Primeiro, a motivação do elenco. Para muitos atletas, jogar em um clube com um título mundial é um sonho realizado. Isso pode atrair novos talentos, já que jogadores de alto nível geralmente procuram clubes que oferecem não apenas uma boa estrutura, mas também um legado de conquistas. O Corinthians, então, poderia se tornar um imã para jogadores que desejam fazer parte de uma história gloriosa. Além disso, a possibilidade de conquistar esse reconhecimento pode intensificar a motivação do elenco. Jogadores que vestem a camisa do Timão sabem que estão representando muito mais do que um clube. Eles estão representando uma nação apaixonada. Essa notícia da FIFA poderia ser o combustível que faltava para o nosso time brigar ainda mais forte pelas próximas competições. Já imaginou a fiel empurrando o time para a vitória com o grito de "é campeão", ecoando na arena? Isso é o que nos move. Agora, falando sobre a tática em si,
A inclusão do Corinthians na lista de campeões mundiais poderia impactar diretamente a forma como o time se apresenta em campo. Com um histórico de conquistas mais reconhecido, os jogadores podem entrar em campo com uma confiança renovada, sabendo que estão defendendo um clube com um legado respeitado. Isso pode influenciar a maneira como a equipe se organiza taticamente, buscando sempre a vitória com mais empenho e determinação. E você, torcedor? O que acha de tudo isso? Essa possibilidade de reconhecimento mundial muda sua percepção sobre o time? Deixe seu comentário, queremos saber a sua opinião. Vamos juntos discutir o futuro do nosso amado Corinthians. Agora, meu amigo corintiano, vamos explorar um ângulo que pode ser decisivo, o impacto financeiro e de mercado que a inclusão do Corinthians na lista de campeões mundiais pode trazer. Se você é um torcedor que ama ver o clube crescer e se fortalecer, prepare-se, porque essa notícia pode abrir portas incríveis para o nosso timão. Quando falamos de reconhecimento mundial, estamos tratando não apenas de um título simbólico, mas de uma verdadeira explosão de oportunidades no mercado. Um clube que é reconhecido como campeão mundial tende a atrair mais patrocínios, uma vez que as marcas querem se associar a vencedores. O Corinthians, com sua grande torcida e sua história rica, poderia se beneficiar imensamente com um aumento de investimentos que podem ser direcionados para melhorias no elenco e na estrutura do clube. Visualize a cena: um novo patrocinador, atraído pela aura de campeão mundial, decide investir pesado no Corinthians. Isso não só garante um influxo de dinheiro para o clube, mas também fortalece a marca Corinthians no cenário mundial. A presença em competições internacionais se torna ainda mais relevante, e o Timão pode se tornar um nome respeitado globalmente, atraindo a atenção de outros mercados e oportunidades que até então pareciam distantes. Além disso, o reconhecimento mundial pode facilitar a venda de produtos oficiais. Os torcedores, sedentos por fazer parte dessa nova era, certamente irão às lojas em busca de camisas, acessórios e tudo que remeta a esse título tão especial. O Corinthians pode ver um aumento significativo nas vendas, o que gera mais receita e permite que o clube invista ainda mais em sua infraestrutura, categorias de base e até mesmo na contratação de novos jogadores. E não podemos esquecer do efeito que isso terá nas redes sociais e na mídia. A visibilidade que o Corinthians ganharia ao ser reconhecido mundialmente aumentaria exponencialmente. As plataformas digitais se tornariam um campo fértil para interações e engajamento, com a fiel torcida compartilhando sua paixão e alegria pelo clube em cada canto da internet. Isso também atrai a atenção de empresas de tecnologia e inovação que podem querer se associar a um clube com tal prestígio. Imagine como seria ver o Corinthians se destacando em campanhas publicitárias globais, com seu nome brilhando em estádios ao redor do mundo. Isso não é apenas um sonho, mas uma possibilidade real que se torna mais tangível a cada dia que passa. E mais, a fiel torcida, sempre apaixonada e engajada, se tornaria uma verdadeira força motriz. Com o reconhecimento mundial, a emoção e a união entre os torcedores cresceriam, criando um ambiente ainda mais vibrante nas arquibancadas e nas redes sociais. O Corinthians poderia se tornar um exemplo de superação e sucesso, inspirando novas gerações a se apaixonarem pelo clube e a vestirem a camisa com orgulho. Então, fiel, o que você acha dessa perspectiva? O que mudaria na sua relação com o Corinthians se o clube fosse reconhecido como campeão mundial? Queremos saber a sua opinião, deixe seu comentário e participe dessa conversa. Em meio a toda essa euforia e expectativa, é hora de explorarmos um aspecto fundamental, a importância histórica que a inclusão do Corinthians na lista de campeões mundiais traria para o clube e sua torcida. Ao longo de sua trajetória, o Corinthians acumulou glórias, superou desafios e conquistou a paixão de milhões de torcedores. Agora, imagine como seria essa história com um título mundial oficial. Desde a fundação do clube em 1910, a trajetória do Timão é marcada por altos e baixos, mas sempre carregada de uma paixão inabalável. O Corinthians é mais do que um clube, é uma verdadeira instituição que representa a luta e a perseverança de seu povo. Cada título conquistado, cada jogo disputado, cada lágrima de alegria ou tristeza faz parte de uma narrativa rica e emocionante que se entrelaça com a vida de seus torcedores. Se o Corinthians fosse reconhecido como campeão mundial, isso não apenas reforçaria o legado do clube,
mas também celebraria cada um que já vestiu essa camisa e lutou por ela. É uma forma de homenagear todos os jogadores que deram o seu melhor em campo, que se esforçaram para trazer alegria e orgulho à sua torcida. E quem pode esquecer momentos icônicos, como a conquista da Libertadores e do Mundial em 2000, que se tornaram eternos na memória dos corintianos? A inclusão na lista de campeões mundiais mudaria a percepção da história do clube, colocando o Timão lado a lado com outras grandes instituições do futebol mundial. Isso também elevaria o status do clube no cenário internacional, reconhecendo não apenas suas conquistas, mas sua contribuição para o esporte como um todo. O Corinthians é um símbolo de resistência, e esse reconhecimento seria uma validação de sua trajetória. E aqui entra um ponto crucial: a história do clube não é apenas um registro de conquistas, mas também uma base sólida para o futuro financeiro. O reconhecimento como campeão mundial poderia atrair novos patrocinadores, aumentar a venda de produtos e engajar ainda mais a torcida. Assim, a história gloriosa do Corinthians não só enriquece sua identidade, mas também se transforma em uma alavanca para um futuro promissor. E o que dizer da torcida? A Fiel sempre esteve presente, apoiando o time em todos os momentos, e um título mundial seria a consagração de toda essa dedicação. Imagina a festa nas arquibancadas, o grito de "é campeão", ecoando em cada esquina, em cada bar, em cada casa onde um corintiano reside. Isso é algo que transcende o futebol, é uma celebração da cultura corintiana, da paixão que move milhões de corações. A história do Corinthians é feita de superações, e a inclusão em uma lista de campeões mundiais seria mais uma página gloriosa a ser escrita. Isso não é apenas sobre ganhar um título, é sobre a jornada, as lutas e as vitórias que nos fazem acreditar sempre no nosso Timão. E você, torcedor, como se sente em relação a essa possibilidade? Deixe seu comentário e vamos juntos discutir essa história que pode ser eternamente mais gloriosa. Agora que exploramos os diferentes ângulos sobre a possível inclusão do Corinthians na lista de campeões mundiais, é hora de integrar tudo isso e refletir sobre o que essa possibilidade significa para o nosso futuro. Estamos diante de uma oportunidade única, que pode mudar não apenas a história do clube, mas também impactar a vida de todos os torcedores que vivem e respiram Corinthians. A revelação do presidente da FIFA não é apenas uma notícia, é um chamado à ação, uma convocação para que a Fiel se una em torno desse sonho. A possibilidade de reconhecimento mundial nos leva a sonhar mais alto, a acreditar que o Timão pode ser ainda mais grandioso. A união entre o elenco, a diretoria e a torcida pode criar uma força poderosa capaz de transformar essa possibilidade em realidade. Os desafios são grandes, mas a história do Corinthians sempre foi marcada pela superação. A fiel torcida é conhecida por sua lealdade e paixão, e agora é o momento de mostrar essa força mais uma vez. A inclusão do Timão na lista de campeões mundiais não é apenas uma questão de honra, mas uma maneira de solidificar nosso lugar na história do futebol. É uma oportunidade de deixar um legado que perdurará por gerações. E não podemos esquecer do impacto que isso terá em nossa identidade. Ser reconhecido como campeão mundial não é só uma medalha, é um selo de qualidade que atrai novos patrocinadores, aumenta a visibilidade do clube e fortalece a relação com a torcida. Imagine o orgulho de ver o nome do Corinthians brilhar entre os grandes do futebol mundial, lado a lado com clubes que têm uma história rica e vitoriosa. Isso não é apenas um sonho, é uma possibilidade real que pode se concretizar com a força da Fiel. A expectativa é palpável, e a emoção está no ar. O que podemos fazer agora para que essa possibilidade se torne realidade? Como podemos nos mobilizar para apoiar o clube em sua busca por reconhecimento? Uma coisa é certa, a história do Corinthians está longe de terminar. Cada jogo, cada vitória e cada apoio da Fiel é parte dessa construção. E aqui entra o papel de cada um de nós. A Fiel sempre foi o coração pulsante do Corinthians, e agora é a hora de mostrarmos essa força. Vamos nos unir, seja nas arquibancadas, nas redes sociais ou em qualquer lugar que possamos expressar nosso amor pelo Timão. A luta pelo reconhecimento mundial é uma luta de todos nós, e juntos somos mais fortes. Então, Fiel, chegamos ao final deste vídeo, mas a conversa está só começando. Queremos ouvir você. O que essa possibilidade de reconhecimento mundial significa para você?
Como você imagina o futuro do Corinthians após essa revelação? Compartilhe suas ideias e pensamentos nos comentários. A Fiel é forte, e juntos podemos fazer história. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever para não perder nenhuma novidade do nosso timão. Até a próxima, galera!